podcast UEA. Eu sou a professora Valesca de Oliveira, do sexo feminino. Sou branca, tenho cabelos loiros e olhos castanhos, e estatura baixa. Estou trajando calça jeans e camisa preta. Nossa sala de aula é um estúdio de TV e utilizarei uma tela interativa para as anotações. Hoje nós vamos estudar a estrutura do desenvolvimento. Vamos analisar como esse parágrafo é desenvolvido de maneira coerente. Vocês devem recordar que nós já estudamos a introdução do modelo da UEA com a preposição entre. E hoje nós vamos dar continuidade na produção dessa estrutura com a frase declarativa, e a primeira coisa que você deve lembrar é que com essa temática, com esse modelo de tema, eu não preciso criar os argumentos. Eu acho que você deve recordar, porque isso ficou bem claro na aula referente à introdução. Então, agora nós vamos aprofundar o desenvolvimento. Lembrando que você, além de não criar os argumentos, você não pode trocar a ordem dos argumentos. Então, a banca já lhe dá uma estrutura e você precisa seguir essa estrutura. Por isso, nós vamos agora analisar de maneira bem prática como produzir da maneira mais coerente esse desenvolvimento para que você consiga alcançar uma nota máxima e que o seu projeto de texto que vale 4 pontos, nós vimos isso também na primeira aula, tá? Você vai conseguir convencer o corretor de que, de fato, o seu desenvolvimento é o melhor. Então, vamos agora para a prática. Lembre-se que o desenvolvimento ele vai ter em média de 9 a 10 linhas. Não esqueçam que o quantitativo de linhas na redação da UEA são 33. Então, o seu desenvolvimento vai ter em média de 9 a 10 linhas. Então, para facilitar, nós vamos dividi-lo em 5 períodos. Tudo certo? O primeiro período nós vamos chamá-lo de tópico frasal. É quando você vai retomar o argumento 1 da tua introdução, aquele que a banca te deu como primeiro argumento. Em seguida, você vai trazer o argumento, tá? Claramente, de maneira estendida, justamente no segundo passo, que nós vamos chamar de parte E. Ou seja, tópico frasal, você vai trazer o argumento. Em seguida, você vai fazer a extensão desse argumento. Você vai justificar, você vai exemplificar a ideia referente no tópico frasal. Em seguida, nós temos a fundamentação, que é justamente aquela parte do parágrafo que você precisa trazer um sociólogo, um filósofo, para embasar o teu ponto de vista. No quarto período é onde você precisa comprovar que ali há uma problemática, que ali há algum entrave, trazendo ou um exemplo ou uma consequência, tudo certo? E para fechar, você vai deixar claro o desenvolvimento do teu argumento, fazendo aquele fechamento, como se fosse uma conclusão do teu ponto de vista dentro do parágrafo. Vamos analisar? Quem lembra do tema da aula passada, que foi justamente sobre jogos, vocês estão vendo aqui, ó, jogos de apostas online. Muito tem se falado sobre essa temática, não é mesmo? Então, olha esse tema, vamos desenvolvê-lo. Jogos de aposta online, entre a regulamentação e o impacto no endividamento dos brasileiros, principalmente os menos instruídos. Vocês devem estar ansiosos para produzir essa parte do texto, não é mesmo? Até mesmo porque nós temos aqui claramente um problema social e muitos são os brasileiros que estão sendo impactados negativamente devido ao quê? Devido à presença dos jogos. Não mais dentro dos cassinos, mas agora os jogos online. Então, vamos agora para a análise do desenvolvimento. Percebam que essa aluna já deixou claro, bem especificado, a parte D, a parte E, a parte F, tá? Então, ela começa claramente com o seu tópico frasal dizendo assim:
A regulamentação dos jogos de aposta online, a princípio, deve diminuir a atuação de empresas criminosas que ganharam campo fértil no Brasil. Percebam que nós temos aqui a parte D e ela deixou claro, trouxe aqui os jogos de aposta e ela embasou de maneira assim bem específica que é necessário diminuir a atuação das empresas criminosas. Essa concepção se coaduna com a máxima do filósofo contratualista John Locke, ao deixar claro que onde não há lei, não há liberdade. Nesse viés, ao analisar as inúmeras empresas que se encontram livres de fiscalizações, sem as diretrizes dos jogos digitais para esclarecer aos usuários os seus malefícios, percebe-se que o pensamento filosófico é vivenciado, pois a escolha consciente que garante a liberdade não é propagada. Percebam que ela deixou claro quem foi que ela utilizou para embasar, que foi o filósofo contratualista John Locke. Em seguida, no período posterior, que é o período F, ela fez essa retomada do repertório. Meus queridos, não adianta você trazer um repertório se você não conseguir retomá-lo. A redação da UEA, ela não prioriza o quantitativo de repertórios socioculturais. O que ela vai avaliar e de maneira rigorosa é se você utilizou esse repertório de maneira produtiva e se você conseguiu retomá-lo. Então, vou deixar uma dica para vocês. Toda vez que você trouxer um filme, uma série, um repertório, você tem que lembrar que no período posterior ele precisa ser retomado. Então, nós vamos agora para a parte F1, que é o exemplo à consequência, e ela já começa deixando claro o marcador aqui de opinião. O exemplo disso é o escândalo das bets em 2024. Várias delas, sem regulamentação, foram autuadas, lesando muitos brasileiros e deixando-os sem liberdade de escolha, além dos prejuízos financeiros vivenciados. Tudo isso por falta de informação das verdadeiras diretrizes dos jogos de aposta online. Desse modo, a regulamentação estatal de cassinos digitais é benéfica, pois haverá liberdade de escolha do cidadão frente a tais práticas, já que as empresas serão obrigadas a disponibilizar seus verdadeiros efeitos à economia. Então, na parte F1, do jeito que a prof acabou de ensinar para vocês, a aluna deixou claro aí o exemplo e ela trouxe a realidade das bets que estão sendo investigadas, correto? Em seguida, ali na parte G, ela deixou claro que essa regulamentação, aqui a criação de diretrizes que ela trouxe lá no tópico frasal, essa regulamentação é o quê? Benéfica. Meus queridos, eu quero que vocês só reflitam sobre essa redação não foi escrita pela professora, é a redação de um aluno. E esse aluno tirou uma nota muito boa nessa redação, mas isso não o livrou de qualquer equívoco, tá? Então, por exemplo, aqui nós temos um equívoco gramatical, tá? Mas não foi justamente retificado porque é um texto de um aluno e era autoral. Agora, só um momento que nós temos uma pequena dúvida com o nosso aluno Gui. Pois não, Gui, qual seria a sua dúvida? Professora, na aula passada a senhora falou de contradição argumentativa com esse modelo temático do entre. Isso poderia ocorrer com este tema? Nesse tema, Gui, você pode analisar com a prof que nós temos uma causa e uma consequência. A regulamentação dos jogos é uma coisa benéfica. E qual seria o resultado, meus queridos, dessa regulamentação? Seria justamente a diminuição do impacto negativo na vida financeira dos brasileiros menos instruídos. Mas para vocês entenderem melhor, vamos analisar comigo agora o desenvolvimento? Venham com a professora, vamos lá, vamos ver como que esse aluno trouxe. Percebam que neste parágrafo de desenvolvimento 2, o aluno já começa com um conectivo de consequência.
Consequentemente, o impacto no endividamento dos brasileiros menos instruídos é o principal resultado da falta de fiscalização dos jogos de aposta online. Essa realidade pode ser comprovada com os dados alarmantes do Ministério da Fazenda, em que uma substancial parcela de beneficiários do sistema assistencial Bolsa Família utiliza parte dos ganhos mensais em jogos de aposta online. Nesse contexto, é inegável que a falta de instrução desses indivíduos, oriunda de uma lacuna educacional, leva-os a crer que com as apostas podem aumentar as suas rendas. Isso resulta em mais endividamento e agravo da crise econômica, visto que a maioria utiliza o recurso destinado às necessidades básicas nessa atividade lamentável às empresas. Logo, a falta de regulamentação atrelada à ilusão do dinheiro fácil prejudica a população mais vulnerável do país. Percebam que eu ainda marquei aqui em negrito para vocês a regulamentação atrelada à ilusão do dinheiro. O que faz? Prejudica. Nós chamamos palavras como essa, prejudica, lamentável, nós chamamos de palavras de juízo de valor. Então, palavras de juízo de valor. O que são isso? São marcadores de opinião. Outra coisa que eu quero também chamar a atenção de vocês, percebam que toda vez que o aluno vai começar um período, ele precisa começar com um conectivo, tá? E agora, a banca da UEA, a VUNESP, desde 2024, ela deixou claro que agora nós temos uma competência que analisa justamente a utilização de maneira coerente desses conectivos. Tá? Então, agora nós vamos para a prática. Eu deixarei uma atividade para vocês referente ao tema Floresta Amazônica, entre os benefícios do agronegócio e os malefícios do desmatamento. Vocês podem verificar que a professora já deixou estruturado e os argumentos bem claro. Aqui nós temos, tá? O D1, nós vamos ter o argumento 1, já está dividido o desenvolvimento para que você possa produzi-lo de maneira bem organizada, e o desenvolvimento 2, a mesma coisa. E logo embaixo, a professora já deixou o texto produzido, seguindo a mesma lógica da introdução que nós já analisamos na aula passada. Hoje, na aula, nós vimos a estrutura do desenvolvimento. Nós vimos como esse parágrafo ele é estruturado e, principalmente, que dentro do modelo temático do Entre, eu não crio argumento. Você sabe que agora, com esse modelo, eu preciso desenvolver e seguir a orientação que a banca me proporcionou. E agora, se você gostou da nossa aula, siga o Preveste UEA e baixe o nosso aplicativo para que você tenha acesso a conteúdos como esse e muitos outros para você utilizar na sua redação.